Olá, pessoas! Vamos ver se eu consigo terminar de gravar esse vídeo, porque da primeira vez acabou a energia e fiquei no escuro. E da segunda vez eu esqueci de olhar para a câmera, além de falar muito devagar. Então, essa é a terceira tentativa. Vamos ver, Opa! Parece que também não vai ser muito bom, não é mesmo? Vamos assim mesmo. Hoje eu não vim falar especificamente sobre doação e transplante de medula óssea. Tem relação, mas não é exclusividade desse diagnóstico. Se você tem dúvidas sobre doação e transplante de medula óssea, tem uma playlist aqui no canal e eu vou deixar a descrição aqui aqui no link, ao contrário, o link aqui na descrição para você assistir os vídeos depois. Como percebemos, meu cérebro está meio bugado hoje, não é mesmo? Mas tudo bem. Hoje eu vou falar sobre o TFD, tratamento fora de domicílio, e aí ele é descrito da seguinte maneira: é um benefício para o usuário do SUS que consiste em assistência integral à saúde, incluindo o acesso de paciente a acesso do paciente a tratamentos e procedimentos em locais diferentes do seu local de residência, quando esgotados todos os meios de tratamento no local de residência. Isso significa que eu tenho um diagnóstico, eu vou ser tratada onde eu moro. Até que chega um ponto que, se eu não sarei e o estado ou o município não oferece mais nenhum tratamento para aquele meu diagnóstico, eu vou ser encaminhada para uma outra cidade ou um outro estado para poder fazer esse tratamento. E isso inclui transplantes, cirurgias de alta complexidade e tratamentos mesmo. Eu fui diagnosticada em Cuiabá, fiz as quimioterapias em Cuiabá, mas Mato Grosso não faz transplante de medula óssea, então eu fui encaminhada para o Hospital de Clínicas da UFPR em Curitiba. Se tem uma decisão acertada que eu tomei na minha vida, foi escolher Curitiba, porque amo de paixão. E o TFD? O TFD funciona? Funciona mais ou menos, né? Essa história de assistência integral, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Primeiro vamos falar de uma parte que costuma funcionar, que são as passagens. Lembrando que eu estou falando do TFD de Mato Grosso, porque o TFD é administrado de forma estadual, então pode ter diferença de outros estados para cá. Eu vou falar do que eu conheço, que foi o que eu utilizei em Mato Grosso. Vamos falar de passagens. Passagens são geralmente uma facilidade. Se você mantém o seu processo de viagem, volta, atualizado, eles ligam para você na semana antes da sua consulta para fazer a emissão da passagem. Às vezes, se você já sabe a data que você vai voltar, já emite de ida e volta. Se você não sabe, você pede na hora de vir embora e eles te mandam por e-mail. Simples, maravilhoso. Já deu problema? Já deu problema. Umas 2 ou 3 vezes, não tenho certeza. Eu lembro de uma vez específica em que eu estava em Curitiba eu estava em Curitiba e não estava emitindo passagens porque o nosso querido estado estava em dívida com a agência de viagem que tem o convênio de emissão de passagens. E aí, estava em Curitiba e lá fiquei esperando que isso se resolvesse. E enquanto estamos lá, o que acontece? Pagamos hospedagem e alimentação. Outra vez aconteceu quando a pessoa ligou para mim para emitir a passagem e já falou assim: pega a de volta. Porque a gente não sabe até que dia a gente vai conseguir emitir passagem. Então, já pega a de volta e não perde o voo de jeito nenhum. E a vez mais traumática foi quando eu estava indo para o transplante, que eu tive que voltar correndo, porque meu transplante foi antecipado. Então, eu tive que voltar e retornar para Curitiba na semana seguinte. E depois que eu cheguei, eles pararam de emitir passagem. E aí foi uma semana de tormentos e ligações e fazer plantão no TFD para conseguir passagem, mas acabou dando certo. Fora essas vezes, sempre sem problema. Eu tenho uma questão com isso que às vezes eles não aproveitam promoções, sabe? Eu não sei se é porque, sei lá, o paciente pode morrer e não ir na consulta, mas acho estranho. Já teve vezes, uma vez,
que tinha passagem para Curitiba de R$199. Eu liguei no TFD, eu falei, tem promoção, a passagem está R$199. E eu tenho consulta no começo de dezembro. E eu fui informada de que eles não podiam comprar, porque o governador da época tinha resolvido que só podia comprar nos 2 dias anteriores. Então, ao invés de pagar R$199 por passagem, eles pagaram mais ou menos R$1.500. E é isso aí. Paciência. E aí, nós chegamos, né, na parte da assistência integral. O que você entende por integral? É uma coisa, assim, completa, certo? Mas, então, estamos com. Você precisa ir, você tem a passagem na mão. Mas, quando você chegar lá, você vai ficar onde? E você vai comer o quê? E eu fui informada que existe uma ajuda de custo que o TFD paga para pacientes e acompanhantes. Confesso que fiquei contente quando descobri isso, até que eu fui conversar com o assistente social e ele me disse que o valor da ajuda de custo é de R$ 24,75 por pessoa por dia para alimentação e pernoite. R$ 24,75. Basicamente, você tem as passagens e aí você dorme embaixo da ponte e come espetinho de gato, talvez. O que não funciona para o paciente transplantado, mas quem é que tá ligando? E eu achei que fosse brincadeira. A primeira vez que ele falou isso pra mim, eu achei que ele estava brincando. Eu fiquei esperando ele falar assim, não é isso. Não falou, era verdade. Primeira vez que eles ligaram para emitir a passagem para mim, a pergunta foi assim: Josiane, você tem uma consulta em Curitiba na semana que vem, dia X. Você vai? E eu pensei comigo, que pergunta idiota. É claro que eu vou, se eu tenho uma consulta pré-transplante em Curitiba, obviamente eu irei. Não falei tudo isso para ela, só ficou no meu pensamento, falei sim, eu vou, e emitimos a passagem. Olha que lindo. E eu fiquei pensando nisso. E depois de um tempo eu me dei conta do porquê, o porquê da pergunta. Por que eles perguntam se você vai? Porque alguns pacientes não vão. E não é que eles não vão porque eles não querem, ou não vão porque morreram, ou não vão porque sararam. Eles não vão porque eles não têm como bancar essa viagem. Eles não têm como se hospedar em lugar nenhum, eles não têm como se alimentar enquanto estão lá, então eles não vão. Porque a ajuda de custo você não recebe antes de ir, você recebe depois. Segundo uma normativa, entre 60 e 90 dias depois. Mas eu recebi em agosto de 2020 o ajuda de custo referente às consultas que eu fiz em setembro de 2019. Então, 60 e 90 dias, ninguém tá ligando. Quando eu questionei esse valor. Eu falei assim, nossa, mas por que só isso? E aí a resposta, senhora, isso foi determinado por lei, a gente não pode fazer nada. Essa é uma das frases que eu odeio de ódio profundo. Senhora, não posso fazer nada. Vamos falar sobre isso. Existe uma lei que determina esse valor? Sim. A portaria 55 de 1999 do Ministério da Saúde, que se eu não me engano foi a que criou o TFD, estabeleceu um valor que foi reajustado pela portaria 2848, também do Ministério da Saúde, em 2007. Isso mesmo. A última atualização desse valor foi em 2007. Nessa época, a diária equivalia a 6,5% do salário mínimo, que era de R$380. Hoje, se a gente fizer esse cálculo, a ajuda de custo equivale a 2,3% do salário mínimo, que agora é de R$1.039. Eu vou ignorar toda essa questão do salário mínimo não cumprir o seu objetivo determinado na Constituição Federal e vamos ficar só no TFD hoje. Então, existe essa legislação? Existe. Mas o governo não pode fazer nada? Pode. O governo do estado pode sim fazer alguma coisa. Ele pode criar uma legislação que é mais benéfica aos cidadãos. Porque se ela for mais benéfica, ela pode ser aplicada em detrimento à federal. Então, senhor governador, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, senhor governador Mauro Mendes, sim, é possível fazer esse reajuste.
O próprio Ministério da Saúde deveria fazer isso, mas parece que ninguém está preocupado com o assunto. Outra coisa importante é que, quando esqueci a palavra. Quando esse reajuste for ser realizado, é importante não colocar um valor, e sim um percentual. Por que lá em 2007, quando eles estabeleceram isso, eles não colocaram que era 6,5% do valor do salário mínimo? E hoje a gente teria uma ajuda de custo de 67,53. E não, isso não é muito, porque gasta-se muito em viagem. Esse dinheiro não dá para comer no aeroporto. Se você pegar uma conexão longa, então tá. E aí, eu estava dando uma olhada por aí na internet e eu descobri uma publicação de um decreto de agosto de 2020, daqui do Mato Grosso, que reajustou o valor das diárias de viagem para servidores que estavam sem reajuste desde 2015. Imagina que absurdo, desde 2015 os servidores não tinham reajuste. Então, os novos valores da ajuda de custo de viagem para servidores públicos no Mato Grosso são de R$ 250 para viagens dentro do estado, R$ 480 para diárias fora do estado e $485 para diárias fora do país. Nosso governador acrescentou sobre isso que o secretário recebia mais do que o servidor que o acompanhava. A diária agora passa a ter um valor justo e igual para todos. Vale lembrar aqui que para todos significa para todos os servidores públicos, porque os pacientes que estão em estado de vulnerabilidade, que necessitam sair das suas casas, que necessitam de um acompanhante que vai perder dias de trabalho ou até mesmo o emprego, esses continuam recebendo R$ 24,75. E aí eu pergunto, governador Mauro Mendes, ou qualquer outro político que por acaso estiver assistindo esse vídeo, como isso pode ser justo? Outra coisa que eu achei foi uma notícia de fevereiro de 2013 sobre uma liminar concedida em Roraima, que obriga a União a ajustar os valores da ajuda de custo e a efetuar o pagamento das diárias com antecedência mínima de 3 dias. Segundo essa liminar, o estado de Roraima deveria passar a pagar uma diária de R$ 64,75 para pacientes sozinhos e R$ 89,50 para paciente e acompanhante. Eu não sei que fim teve essa liminar de 2013, mas eu acredito que nada mudou, porque se tivesse mudado em algum estado, isso provavelmente teria agido em efeito cascata por todo o país. Se você, por acaso, está assistindo esse vídeo e é de Roraima e já usou o TFD de Roraima, conta aqui nos comentários como é que está o funcionamento do TFD, quanto de ajuda de custo o TFD de Roraima está pagando. E aí vamos saber se a liminar teve algum efeito, apesar de eu acreditar que não. Então, sim, essa assistência integral não é integral. Os pacientes, eles precisam sair das suas casas, geralmente em condições críticas. Não tem nenhum tipo de amparo. O único amparo que o paciente tem é o acompanhante, e o acompanhante não tem amparo nenhum. Ele tem que resolver tudo sozinho, naquele lugar que ele nunca foi. Às vezes foi, mas na maioria das vezes é um lugar que você nunca viu. Mas você tem que se virar lá. Você está sem rede de suporte. Não importa qual seja ela, se é família, amigo, se é a empresa que você trabalha ou a comunidade a qual você pertence. Não existe rede de suporte. Tem muitas casas de apoio para crianças. Mas para adultos, eu não sei o que acontece. É uma dificuldade de considerar os adultos que são doentes. Eu não vou falar sobre isso, porque isso é uma coisa bastante irritante que eu vou falar num outro vídeo. Então, vou voltar aqui para o TFD. Eu me perdi, pera. Outra coisa que a gente não vai falar aqui é de medicamentos do SUS, também é um assunto para outro vídeo. Então, vamos focar no TFD. Você conhece o TFD? Já precisou utilizar o TFD? Conta aqui nos comentários qual foi a sua experiência com o TFD. Se foi boa, se foi ruim, como é que tá funcionando aí para você. E vocês, pessoas, por favor, curtam esse vídeo. Não vai gastar nada da sua vida, é só apertar o botãozinho. Compartilhe essa informação e vamos tentar descobrir como é que está funcionando esse TFD em todo o país para ver se a gente consegue forçar uma mudança disso.
Então, a gente vai ter várias conversas desse tipo por aqui. Do jeito que falamos do TFD, falarei também da medicamento do SUS, falarei também do outro assunto que eu mencionei aqui, mas já esqueci, deve estar escrito em algum lugar. Então, teremos várias dessas conversas acontecendo neste canal. Se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. Por hoje é isso. Tchau!